Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra, neste momento que temos para meditarmos a Palavra de Deus, de forma diária, e rezarmos para este mês de julho nas seguintes intenções. O mês de julho é dedicado ao preciosíssimo sangue de Cristo, E vamos dar início rezando o Alma de Cristo. Na sequência, rezamos também pelas intenções do Santo Padre o Papa Francisco para o mês de julho, da Rede Mundial de Oração do Papa, pelos idosos. Rezemos pelos idosos que representam as raízes e a memória de um povo, para que a sua experiência e a sua sabedoria ajudem os mais jovens a olhar o futuro com esperança e responsabilidade. E vamos dar início, então, fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar então de início o Alma de Cristo, dedicado ao mês de julho. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, escutai-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, para as intenções do Papa Francisco, as intenções do Papa Emérito Bento XVI e para todo o nosso clero. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 12 de julho de 2022, 15ª semana do Tempo Comum, cor litúrgica verde, da terça-feira, que é dia 12, e hoje é dia de São João Gualberto. E lembrando que hoje também é Santos Luís e Zélia Martã, pais de Santa Teresinha. Não lembro se já tem 2 anos ou mais a inclusão deles como santos da Igreja Católica. Mas olha só, um casal santo. A história de vida dos pais de Santa Teresinha também merece nota, Eu só vou falar por alto, assim, o pouco que eu sei, porque eu não sou devota de Santa Teresinha, gente. Mas eu tive um livro que contava a história deles também, porque antes de nascer Santa Teresinha tem que saber um pouco do pai e da mãe dela, Santa Teresinha, se não me engano, é a caçula da família, a nenê da casa, Mas assim, tanto é que ela fica órfã de mãe. A mãe dela provavelmente deve ter ficado com câncer no colo do útero, alguma coisa, e falece. Aí quem cuida é a irmã mais velha depois, Mas assim, o pai de Santa Teresinha, quando jovem, queria ter sido sacerdote. Ele estava estudando para ser padre, ou tentando ser. E a mãe de Santa Teresinha estava tentando a caminhada como freira. Mas por vários fatores que só Deus pode dizer, não conseguiu entrar na caminhada como padre, e ela, a senhora Martã, a futura senhora Martã, não conseguiu ser freira. Ou foi freira e desistiu, aconteceu alguma coisa. Eu sei que os dois não finalizaram essa vocação, não deram continuidade, não foi possível, não porque não quiseram. Provavelmente o desejo deles era grande em servir a Deus, mas Deus viu algo maior. E nesse algo maior, eles se encontram, se casam,
E existe um detalhe que não é toda a biografia que vai ter isso. Eu sempre falo de um livro, como é que é? Acho que é Terezinha de Lisieux, da editora Musa. A editora eu nunca esqueço. O título eu esqueço, eu sei que tem a Santa Terezinha na capa. Não está esgotado esse livro, tá? É o único livro católico. Ele é feito a editora é uma editora meio assim sobre feminismo. Mas engraçado que o livro, a tradução é a partir de um escrito do Carmelo, do mosteiro, né? Do mosteiro carmelita da Alemanha. Tem foto, sabe, uma coisa bem bacana, tem curiosidades da vida de Santa Terezinha. E lá, então, nesse período de encontro desse casal, tá, casaram, beleza. E aí não estava tendo filhos. Não sei quanto tempo durou isso, não sei se 1 ano, 2 anos ou 3. Eu sei que no final cada um deles foi se queixar com o padre. Não sei se acho que foi o pai de Santa Terezinha. Falou, olha, eu não estou conseguindo fazer filho, estou frustrado. Quer dizer, além da frustração de não ter sido vocacionado religioso, estava frustrado como família também. Aí o padre fez algumas perguntas e naquela época o padre tinha que ser meio que cientista, né? Tipo, tinha que saber um pouco de biologia, relacionamento de casal, até as partes lá, tal. Aí aconteceu que, peraí, chama o cônjuge, a cônjuge, enfim. Eu quero conversar com a outra parte, né? E foi perguntando o que o padre deles descobriu lá da paróquia deles. Que eles não estavam fazendo o natural acontecer, sabe? Tomadinha. Não tava. Eles estavam dormindo, só dormindo na cama. Entendeu? Não tava fazendo. Aí, lógico, não ia sair nada, né? Mas coitadinhos, tão inocentes, né? Tão ignorantes dessa parte. E aí, pô, sobrou pro padre ter que explicar, né? Assim, delicadamente, né? Ó, chega, abraça, dá carinho, dá beijinho, né? E o padre, eu fico pensando, mas que missão do padre, né? Afe Maria, gente do céu. Mas aí, o que aconteceu? Aí vocês já sabem a história, né? Todos os filhos da família Martã. Uhum, pois é. Então, essa história tem nesse livro que eu tô falando, da editora Musa. Deve estar como Terezinha de Lisieux. É muito difícil aqui no Brasil as pessoas chamarem Santa Terezinha de Lisieux. As pessoas chamam ela de Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, Santa Terezinha do Menino Jesus. Mas ela é conhecida lá fora como Terezinha de Lisieux, pela cidade onde ela morava, lá na França, tá? E é muito bacana a história. Tem umas histórias dela também, quando jovem, ela nunca foi a adepta do namoro e paquera e ter os crush da vida. O crush dela sempre foi Jesus, porque ela se espelhava muito nas irmãs que se tornaram freiras, né? E para ela foi um choque. Então tem um detalhe, até vou falar de Santa Terezinha, que eu achei bem engraçado, 2 inclusive. Um é engraçado, mas o outro é mais sério. Então, ela não gostava muito de flertar com homens. E aí, uma vez, quando jovem, ela estava na estação de trem, acho que com as irmãs, e um grupo de jovens, sabe como é que é jovem? Tudo sarrista, tirador de sarro, fazer brincadeira meio perigosa. Eles vieram em bando, correndo, pegaram Santa Terezinha, tipo, pelas pernas, assim, carregaram ela. E brincadeira de adolescente, né? Inconsequente. Fora dos padrões, assim. Hoje em dia não seria nada, mas seria esquisito. Pega a menina e sai correndo. Diz que ela deu uma olhada tão feia pro rapaz que pegou ela, que o rapaz ficou petrificado, deixou ela no chão, pediu desculpas e foram embora. E outra foi quando ela já era freira, e não sei porquê, havia, não sei como, não sei se havia a visita de algum padre para aquele mosteiro, ou ela foi para algum lugar, também é um mosteiro, acho que é de reclusão, então acho que era mais fácil os padres virem lá, então acho que um grupo de padres ou um padre foi até lá e ficou olhando bastante para Santa Terezinha, só que ela percebeu que o olhar não era um olhar comum, e aquilo, ela ficou muito incomodada, era um flerte,
Ela estava sendo flertada por um padre. E ela começou a rezar, não sei se foi por esse motivo, que ela começou a rezar pelas vocações, pelas missões, porque ela percebeu ali que aquela pessoa estava caindo em pecado. Ela não estava fazendo a coisa certa. E ela se sentiu incomodada, muito incomodada com aquilo, tá? É que eu não tenho mais esse livro. Eu tinha. Eu acho que vou ter que comprar de novo. Eu vou ter esse... porque assim, eu não tô querendo juntar livros, sabe? Mas alguns livros é bom eu ter, né? Porque eu vivo sempre falando do livro, e até o Diário de uma Alma eu tinha, acabei dispensando, mas na época que eu fiz isso, que eu estava imersa no... eu estava imersa no esoterismo. Eu vou contar o que aconteceu. Por que naquela época, mesmo no plano, no mundo esotérico, né, que eu tava, por que eu tinha materiais da Santa Teresinha? Foi assim, bem no ano que os restos mortais de Santa Teresinha estavam circulando aqui no Brasil e chegou em Curitiba, havia um colega, um homem do curso, e ele disse que estava tendo sonhos. Só que assim, ele não sabia que os restos mortais de Santa Teresinha estavam circulando. Acho que sabia, mas não... Sabe quando é algo importante, mas esse algo importante só toca nos corações inclinados a Cristo? Então quem estava ligado à Igreja Católica sabia que os restos mortais de Santa Teresinha estavam circulando aqui no Brasil. Tanto é que surgiram vocações. Gente que se tornou frei carmelita, né, quando chegou na região deles. Eu soube de um que... Porque isso foi entre 96 e 97. Entre 95 a 97, vamos colocar assim. Eu não lembro a data correta. Eu acho que foi entre 95 ou 96, mas eu estou jogando uns 3 anos para não errar muito. E então esse frei carmelita lá do Nordeste disse que ele estava na cidade onde passou o caixãozinho. Era um caixãozinho, gente, eu vi lá, aqui. A minha colega era da TFP lá, depois virou evangélica. Aí ela falou, vamos lá na missa de lá na paróquia Santa Teresinha, né, que tem aqui a Santa Teresinha em Curitiba, porque tem os restos mortais. Quando a gente chegou, já tinha acabado a missa e o caixãozinho tava lá, cheio de rosas, e o povo não sei para onde que foi. Eu olhava, eu falei, ué, cadê o povo de Deus, né? E aquele caixão? Aí me deu vontade de tocar, mas não toquei. Eu só fiquei olhando, porque eu não estava entendendo, né? E aí o colega teve um sonho que disse que começou a se ver como freira carmelita e via em primeira pessoa alguém tirando foto, outra freira tirando foto. E ele era reencarnacionista, ele acreditava que ele era a reencarnação de Santa Teresinha. Desculpa, já tô rindo de nervoso, tá? Porque a memória veio, não sei. Eu sou da seguinte opinião hoje, para não me chamar de mente doentia, tá? Só para acabar com esse pitaco maluco. Eu parto do pressuposto que, de alguma forma, o DNA da gente tem memória. Porque eu não posso mais acreditar em reencarnação. Eu acredito na ressurreição. Eu já fiz uma experiência, tive uma experiência real imediata depois do falecimento de uma pessoa, né? Então não tem como eu agora acreditar em reencarnação. O que eu posso, talvez, ter uma explicação com base científica é que provavelmente essa pessoa é um parente super mega distante da Santa Teresinha. Só pode. Ou, infelizmente, ele teve acesso, né, a alguma coisa que na época entrou nele lá e sei lá. Começou a se ver como ele dizia que era a reencarnação Santa Teresinha, meu Deus. Aí eu não sei, aquilo mexeu muito comigo. Aí era o caixãozinho, que eu não sabia o que era aquilo, e era o cara falando que era a reencarnação Santa Teresinha. Fui lá, comprei esses 2 livros. Primeiro foi Diário de uma Alma. Aí passou uns anos, achei esse livro da editora Musa, que é a biografia de Santa Teresinha. Santa Teresinha de Lisieux, né? Acho que o título é esse. A Santa das Rosas, acho que é o subtítulo. E era um livrinho fino, com bastante fotos mesmo. Então, até hoje eu tenho na memória mais esse livro da biografia do que propriamente o diário, até por conta dessas peculiaridades da família de Santa Teresinha, né?
que os pais estavam fazendo uma caminhada lá na vocação religiosa, não deu certo, casaram, aí deu certo, aí as filhas se tornaram freiras, 3, né, no total, só que uma é santa. E é a santa, assim, querida por São Padre Pio de Pietrelcina. Então, para ver como existem relações, né? Existem sempre relações. Tanto é que Santa Teresinha é uma santa muito querida. Para alguns, talvez achem que ela é muito bobinha, mas uma das grandes coisas, méritos, não é mérito, ou carisma de Santa Teresinha é essa situação, sabe? Ela reclusa no mosteiro carmelita e ela é uma das patronas das vocações, das missões. Ela escrevia cartas dentro da clausura. Sem contar que as pessoas ao redor dela achavam que ela é realmente uma bobinha. Para ver, né? Deus se utiliza das pessoas débeis, com pouca alguma coisa lá, sei lá, com o mínimo de carisma, o mínimo de talentos, para fazer a obra de Deus acontecer, para mostrar que Deus tem poder. Não é a força de Santa Teresinha, ela tinha o desejo, ela tinha muita vontade. E mesmo assim Deus foi muito carinhoso, né? Porque ali Santa Teresinha se mostra muito carinhosa para Jesus e Jesus se mostra muito carinhoso. Quem não gostaria de receber esse carinho de Jesus, né? E aí você topa muitas vezes com santos mártires que vêm, que topam não só com o carinho de Jesus, mas principalmente com a cruz do crucificado, com o martírio, né? Mas não deixa de ser também querido ou ali amado por Jesus, certo? Minhas peripécias com Santa Teresinha. Aí por conta disso, porque aí já tinha perdido a amizade com esse rapaz, eu fiquei de mal com Santa Teresinha, porque passei por um processo ruim e tal. Então, tadinha, sempre peço perdão pra Santa Teresinha, porque ela não tem culpa. Eu que fiquei revoltada com um monte de coisa, e eu tô contando uma situação, uma experiência que eu tive com Santa Teresinha que nem eu entendo até hoje, fala bem na real, assim. Mas eu sempre divulgo tudo que é relacionado a Santa Teresinha para dar uma redimida, né? Para ela não ficar brava comigo, né? Então, alguns santos da época da faculdade, né? Que foi esse período que fiz a faculdade, tinha esse colega e diz que tendo sonho, e ele não parava de falar, tava tendo muito sonho. E coincidiu realmente com a passagem dos restos mortais dela, das relíquias, né? A gente chama relíquias, aqui em Curitiba. E foi nossa, sei lá o que aconteceu com o cara, não sei se o cara é médium, sei lá, não tenho mais contato com ele. Mas foi um negócio estranho, né? Mas às vezes essas coisas estranhas também acontecem, né? Eu falo assim, a forma como Deus estava dando seus toques em mim, né? Por várias formas. São Francisco de Assis, a primeira oração, a oração dele, né? Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, não é? Então, a primeira vez que eu vi essa oração foi dentro de uma revista chamada Almanaque do Pensamento, que é esotérico. A Noite Escura da Alma foi num livro esotérico. E ainda colocava São João da Cruz, e isso que o Salvador Dalí, muito tempo antes, numa entrevista, falou que era a reencarnação de São João da Cruz. Olha como é que é o negócio. Entende? Então, muitos, acho que qualquer outro, o Charles de Foucault também colocavam escritos dele nesse almanaque do pensamento. Nem compre, é esotérico, tá? Mas às vezes aparece contos budistas, contos indianos, porque no meio de tudo isso tinha alguma coisa da cristandade. Depois na faculdade os santos, né? Que foram aparecendo, que até hoje são 3 referências importantes para mim que apareceram na faculdade. Foi o relato, a fonte histórica mesmo, a tradução da fonte histórica do relato da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, um livrinho da Santa Edith Stein, eu não sabia que ela era santa, e essa situação toda envolvendo Santa Teresinha do Menino Jesus, né? E vai ter explicação. São Beda também, num texto sobre o tempo, na época estava lá, Venerável Beda, Venerável Beda. A pessoa não parava de falar do Venerável Beda. Então tudo indicava, né? Aí na pós-graduação, muito tempo depois, sobre Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, tudo isso vem. Então, às vezes você, não sei, agora vai um toque, né? No sentido assim,
Você deve estar pensando que, eu sou devoto de tal santo, de tal título de Nossa Senhora, não me acontece nada. Olha, comece a observar os sinais. Uma vez eu vi de um perfil no Instagram do cardeal Newman, divulgador das obras do cardeal São Newman, a pessoa respondeu num comentário, primeiro, a pessoa fez um comentário assim: eu acredito que o santo nos chama para ser amigos dele. E aí a pessoa desse perfil falou: eu também acredito. Às vezes o próprio santo se apresenta para a pessoa de uma forma ou de outra, não em vida, mas numa obra, numa estampa, numa devoção, alguma coisa que chama a atenção. E a gente acaba se ligando a esse santo. O santo quer fazer, não é fazer contato tipo médium, mas a partir do Espírito Santo a gente acaba divulgando um santo que às vezes a gente não era devoto. E às vezes a gente tem que agradecer quem faz essa intervenção, intercessão, né? Que nem São Padre Pio. A primeira pessoa que eu ouvi falar sobre São Padre Pio é o pregador Anderson Reis. Aliás, virou papai de novo, né? Que bom. Parabéns para ele. Rezar por ele, né? Agora a família está crescendo. Ele falou. Depois o Padre Duarte falou. Aí eu fui correr atrás de tudo que era do São Padre Pio. E Padre Pio virou uma febre. Outro, mas esse não foi que alguém falou. Foi uma situação, depois eu vi uma foto enquanto era vivo e depois o corpo incorrupto. Aí corroborou com tudo, aí juntou tudo. Que é o Beato Carlo Acutis. Nem sabia da existência desse moço. O que aconteceu foi que eu segui um perfil católico falando assim: o túmulo do Beato Carlo Acutis... Não, ele se tornou beato depois, né? Então, o túmulo de um menino na Itália chamado Carlo Acutis foi aberto e foi encontrado o corpo incorrupto. Maiores detalhes daqui a algum tempo. Bem assim que foi. Eu fiquei pensando, o que aconteceu? E aí, durante o processo, né, foi beatificado, né? Porque houve um milagre, a cura do menino, que acho que foi aqui no Brasil, que o menino não conseguia comer, não conseguia comer. Graças a Deus tinha a estampa tinha uma foto do rapaz, o Carlo Acutis. E a data dele é dia 12 de outubro. E é outro momento, assim, que todo mundo quer saber a respeito dele, né? Eu sinto, nesse caso do Beato Carlo Acutis, de sempre estar dizendo, nem que seja o nome dele. Eu sinto esse ímpeto, porque depois que eu vi o corpo todo restaurado, né? Que ele passou por a restauração e tudo, deixar ele perfeito, mesmo que, sei lá, só tivesse uma parte do corpo incorrupta, já é impactante. Não sei explicar, né? Então, são coisas assim que não há explicação, certo? Mas se você gosta de Santa Teresinha, eu vou deixar então essa indicação. Procura lá na editora Musa, a editora existe até hoje, e veja esse livro da Santa Teresinha. Tá? É o único livro católico dessa editora, gente. A maioria é filosofia feminista, até porque o nome, né, Editora Musa, tem poesia, tem um monte de coisa mundana, mas justamente essa obra é uma obra séria. O texto em alemão eu vi, de onde que veio, é bem bacana, tá? Beleza. Bom, porque eu também tomei o tempo de vocês, eu não vou dar continuidade hoje da leitura do livro da Santa Edith Stein, tá? Eu faço isso amanhã, pelo tempo que ficou. Então, vamos para a primeira leitura. A primeira leitura de hoje, livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículos de 1 a 9. No tempo de Acás, filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, aconteceu que Rassom, rei da Síria, e Faceia, filho de Romelias, rei de Israel, puseram-se em marcha para atacar Jerusalém, mas não conseguiram conquistá-la. Foi dada a notícia à casa de Davi: os homens da Síria estão acampados em Efraim. Tremeu o coração do rei e de todo o povo, como as árvores da floresta diante do vento. Então disse o Senhor a Isaías: vai ao encontro de Acás com teu filho Sear e Assub, isto é, um resto voltará, até a ponta do canal na piscina superior, na direção da estrada do campo dos pisadores, e dirás ao rei: procure estar calmo. Não temas nem estremeça o teu coração por causa desses 2 pedaços de tição fumegantes diante da ira furiosa de Rassom e da Síria, e do filho de Romelias.
por terem a Síria e Efraim, o filho de Romelias, conjurado contra ti, dizendo: vamos atacar Judá, enchê-lo de medo e conquistá-lo para nós e nomear novo rei, o filho de Tabeel. Isto diz o Senhor Deus: este plano fracassará, nada disso se realizará. Que seja Damasco a capital da Síria e Rasson o chefe de Damasco. Dentro de 65 anos deixará Efraim de ser povo. Que seja Samaria a capital de Efraim e o filho de Romelias chefe de Efraim. De resto, se não confiardes, não podereis manter-vos firmes. Palavra do Senhor. O responsório de hoje é o Salmo 47, com refrão: o Senhor estabelece sua cidade para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, na cidade onde ele mora, seu monte santo, esta colina encantadora é a alegria do universo. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Monte Sião, no extremo norte situado, é a mansão do grande rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas um refúgio poderoso. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Pois eis que os reis da terra se aliaram e todos juntos avançaram. Mal a viram, de pavor estremeceram, debandaram perturbados. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Como as dores da mulher sofrendo parto, uma angústia os invadiu, semelhante ao vento leste impetuoso que despedaça as naus de Tarsis. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. O evangelho de hoje é Mateus 11, versículos de 20 a 24. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde foram realizada a maior Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinzas. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e o evangelho de hoje. O evangelho de domingo passado foi Lucas 10, do versículo 25 a 37, quando Jesus se coloca como o bom samaritano. Interessante, né? É Jesus que ele fala a parábola do bom samaritano, mas é Jesus que é o bom samaritano. Então existe o dia, no período da Páscoa, o bom pastor, não é? E nós vemos o bom pastor recentemente, de novo. E agora, como bom samaritano nesse domingo. E aqui Jesus está brabo, tá? Louquinho da vida, para não falar outro nome que é feio, né? Pois é. Então, um dia todos nós seremos julgados, né? Então, como eu falei, eu não vou querer encher os ouvidinhos de vocês, eu vou deixar a leitura do livro, a continuação do capítulo, para amanhã, tá bom? Um abraço do capítulo da Ciência da Cruz de Edith Stein. Um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo.